Vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, do verso 12 até o verso 22. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vou começar no 12, apesar de que provavelmente na Bíblia de alguns dos irmãos, dependendo da versão, o bloco vai estar dividido começando do 13. Mas eu entendo que a divisão mais interessante seria começando do 12. Se os irmãos prestarem atenção, no versículo 1 do capítulo 2, ele começa com a informação: 3 dias depois houve um casamento, e os irmãos vão ver então que no 11 ele termina essa narrativa e o 12 ele continua então, ou inicia uma outra narrativa. Depois disso, ele foi a Cafarnaum, seguindo a mesma lógica, inclusive, que foi aplicada aí no início do capítulo 2, porque são sequências, não é? Lembre-se que a partir do capítulo 2 aqui eu disse que João Batista praticamente sai de cena, não é? Porque no capítulo 1 ele é um personagem muito falado, está muito aqui à vista, não é? Até porque ele traz um testemunho a respeito de Cristo, e a própria estrutura do Evangelho de João, de alguma forma, mostra aquilo que João Batista significa, aquele que vai preparar o caminho. E é exatamente isso que ele faz. No capítulo 1, nessa narrativa, a gente tem João Batista preparando o caminho. No capítulo 2, então, nós temos aqui o ministério de Cristo, a pessoa de Cristo, sendo e recebendo, melhor dizendo, toda a ênfase. Então, a partir do verso 12, a palavra diz assim: depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vou pedir ao Pedro que nos eleve a Deus em oração. Amém, amém. Meus amados irmãos, como nós já introduzimos brevemente, nós precisamos olhar para a narrativa do Evangelho de João, nessa sequência de fatos aqui narrados pelo apóstolo de Cristo. Obviamente que esse é um evangelho que destoa, não é, dos outros 3 em alguns pontos. Essa narrativa, inclusive, nos sinóticos está mais ao final. Eu não vou
destrinchar aqui as razões, não é, dessa diferença, mas a gente é informado que o Senhor Jesus estava numa festa de casamento. Ali ele realiza o seu primeiro milagre. Os irmãos lembram que no domingo passado nós falamos então a respeito do Deus que está conosco. E aí o Evangelho de João também cumpre essa função primordial, fundamental, que é mostrar periptoriamente que o Senhor Jesus não é apenas homem, mas é também o Deus que se fez carne, o Deus que tabernaculou entre nós. Então é um evangelho que defende a divindade de Cristo, defende Cristo como 100% Deus. Na realidade, na doutrina da igreja, nós temos a figura de Cristo como sendo 100% Deus e 100% homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E João, então, já no capítulo 1, nos primeiros versículos, nos aponta para esta realidade, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então veja, nós estamos falando do Deus que se encarnou. E aí vem a sequência dos fatos. João Batista pregando a respeito de Cristo, sendo inquirido, não é, quem é este? E ele vai então dizendo quem é a Cristo Jesus e obviamente todos nós conhecemos a pessoa de Cristo. Capítulo 2, então, nós temos nos 11 primeiros versos desse capítulo, aquele momento em que Jesus estava no casamento. E ali nós estamos diante de um Deus que estava presente numa festa, de um Deus que intervém, não é, que participa, que relaciona-se com o ser humano, e naquele caso específico da festa ou das bodas, não é, do casamento, nós vamos encontrar Cristo ali fazendo uma intervenção, agindo com graça e com misericórdia, promovendo a alegria, promovendo algo que não existia, que tinha acabado, né? Quando há aquela perturbação, quando há aquela angústia, quando há aquela preocupação de que o vinho tinha acabado naquela festa, recorre-se a Cristo, recorre-se à pessoa certa, recorre-se àquele que de fato tem poder para solucionar os nossos problemas. E agora então o texto diz no verso 12 que o Senhor Jesus sai, não é, dali e vai para Cafarnaum, não é? Ele estava numa cidade chamada Caná, não é? Caná da Galileia. E agora ele então vai para um outro local chamado Cafarnaum. E o texto diz que ele segue para esta outra cidade, para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali o texto diz que eles ficaram não muitos dias. Mas quando Jesus chega àquela cidade, né, é tempo oportuno, e eu diria que talvez esteja associado, não ficaram ali por muitos dias, justamente o período da Páscoa que está chegando. Porque no versículo 13, então, o texto diz que, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Os irmãos percebem que nós estamos tendo um mapa aqui da caminhada do Senhor Jesus. Caná da Galileia, Cafarnaum, e agora ele segue para Jerusalém, a capital, a cidade mais importante. Mais importante do ponto de vista, obviamente, não apenas político, mas talvez até principalmente do ponto de vista da religiosidade, do ponto de vista religioso. Por quê? Porque é em Jerusalém que ficava o templo. E a Páscoa, meus amados irmãos, é a festa mais importante, uma das festas mais importantes do povo judeu. Nós conhecemos a origem da Páscoa. E é interessante que a origem da Páscoa está intimamente ligada à pessoa de Cristo. Os irmãos lembram que a Páscoa ela tem a sua origem lá no Egito, lá na libertação do povo, quando da última praga que o anjo do Senhor iria ferir de morte os primogênitos daquela terra, passando sobre a expressão Páscoa, significa exatamente isso, não é?
o anjo que vai passar sobre aquela terra, aquela nação. E aqueles que seriam poupados, quem eram? Os que haveriam de sacrificar o cordeiro e aspergir nos umbrais das portas o sangue daquele cordeiro. Que cordeiro é esse? Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro pascual. Logo, a Páscoa é uma festa que está intimamente ligada a Cristo. E agora, o próprio Senhor Jesus, não apenas um tipo dele, não é, representado no animal de verdade, mas agora o próprio Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, vai a Jerusalém, vai ao templo participar daquela festa. É um momento, obviamente, que traz um significado muito precioso para o entendimento daqueles que acreditam ser Cristo, o Cordeiro Pascual, que acreditam ser Cristo aquele que vai, de fato, derramar o seu sangue e, através do seu sangue, nós não seremos aniquilados, nós não seremos alvo da morte eterna, mas através do sangue de Cristo, nós temos hoje a possibilidade real e verdadeira, uma vez tendo a nossa vida transformada por esse Cristo, de vivermos uma eternidade na sua presença. Logo nós seremos salvos da praga da morte, né? Logo a morte não terá mais vitória sobre a nossa vida, e o próprio texto ele se encaminha, no final ele vai tratar disso, ele se encaminha para essa ideia, né, da ressurreição. Mas vamos acompanhar um pouquinho aqui algumas lições que nós poderíamos tirar, meus amados irmãos, desse texto. Portanto, o verso 13 diz que o Senhor Jesus vai a Jerusalém. E não vai apenas a Jerusalém, ele vai ao templo. O templo é o coração daquela cidade, né? E muito mais nesse período. Há quem diga que nessa época Jerusalém possuía alguns milhares, né? Até milhões de pessoas. Você ter um número preciso de uma população numa época tão antiga assim é mais complexo, é mais complicado, é mais difícil. Mas o que nós precisamos compreender é que nesse período de festa, por exemplo, aquela cidade tinha 4, 5 vezes mais o tanto de pessoas, não é? É mais ou menos, para a gente entender o fenômeno que acontecia com Jerusalém no período da Páscoa, vamos pensar naquela cidadezinha pacata, praiana, não é? No período de janeiro, que ferve, não é? Que eu fazia muitos anos que eu não ia em São José da Coroa Grande, aqui na divisa com a gente, né? Pernambuco. E a última vez que eu fui foi até naquele ano que eu visitei lá Tamandaré, e eu me assustei. Em janeiro, fui com a Ariane e os meninos, eu me assustei, tentativa até de visitar lá a igreja presbiteriana, pastor Misael, um colega de IBN, estava pastoreando por lá, e eu queria visitá-lo, e eu me assustei com o movimento de São José da Coroa Grande em janeiro, porque fazia mais de 20 anos que eu tinha ido ali, né? Então aquela imagem de uma cidadezinha tranquila, em janeiro não é assim. Como também não é assim na Barra, como também não é assim em Paripoeira, como também não é assim em algumas das nossas cidades daqui, não é? Porque o pessoal está de férias e vai para lá, não é? Imagine Jerusalém na época das festas e especialmente na época da Páscoa, recebendo esse fluxo intenso de pessoas. Vinha gente de todos os lugares. O templo ele tinha compartimentos, né? O primeiro espaço era destinado aos gentios, era o único lugar em que os gentios tinham acesso. Depois você tinha outra parte que as mulheres ficavam, depois você ia para onde os homens ficavam, até ir e chegar no Santo dos Santos, né? Onde apenas o sumo sacerdote adentrava. E nós entendemos e percebemos aqui que num contexto como esse, você tinha ali não apenas israelitas, no momento do período da Páscoa, e a gente de toda a região. Vamos dizer assim, do mundo todo. Obviamente, nós estamos falando do mundo da época. E é
provavelmente era justamente nesse primeiro espaço, nesse pátio destinado aos gentios, que se alojavam então os comerciantes. Veja, nessas cidades que eu falei, por exemplo, praianas, que em janeiro a população triplica, né, 4, 5, 6 vezes mais, é bom para o comércio, é bom para quem vende, né? É bom para quem negocia algum produto. Tem gente, inclusive, que monta um negócio só para esse período, não é? E ali ganha dinheiro porque, obviamente, onde existem pessoas, é onde vai correr o dinheiro. Tem que ter gente para ter comércio, né? Tem que ter gente para ter negócio. E é exatamente essa configuração aqui que nós encontramos em Jerusalém nesse momento. E aí o texto diz que quando o Senhor Jesus chega no templo, o que é que ele encontra? Ele vai encontrar no templo, veja aí. Encontrou no templo bois sendo vendidos. Eu fico imaginando aqui você chegando no templo, e obviamente o templo não é uma configuração como a gente tem hoje de igreja, um espaço muito maior, mas naquele primeiro pátio ali cheio de animal, cheio de boi, não é? E aí não é uma cena talvez muito bonita de se ver, não é? Porque você vê um animalzinho tratado de longe, tá, mas numa feira, quem já foi numa feira livre, quem já foi numa feira de animal, não é? Sabe que a coisa é bagunçada. O animal ele não pede licença para ir no banheiro, não é? Ele diz assim, dá licença aí, ó, vou aqui no banheiro, não é? As necessidades são feitas ali. E o texto então diz que ele encontrou os que vendiam bois, os que vendiam ovelhas, pombas e também os cambistas, aqueles que estavam negociando os valores, os dinheiros. E a gente de outros lugares, de repente trocando, né? Fazendo o câmbio, não necessariamente da moeda, poderia ser também, mas até de mercadorias, não é? Ou seja, olhamos agora para o templo, o que é que nós enxergamos? Um grande balcão de negócios. Essa é a realidade aqui descrita pelo texto, pelo Evangelho. E aí o texto diz que o Senhor Jesus fez um chicote, expulsou todos que estavam ali no templo, as ovelhas, os bois, derramou o dinheiro dos cambistas, não é? Virou a mesa, disse aos que vendiam as pombas, não é? Tirem essas coisas daqui. E o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é para a fala de Cristo, especialmente a segunda parte da sua fala. Depois que ele manda tirar as pombas do templo, ele diz assim, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. No casamento em Caná da Galileia, o Deus conosco agiu com misericórdia. No templo, depois da festa do casamento, o Deus conosco continua sendo o mesmo, mas ele agora age com juízo e não mais com misericórdia. Nós encontramos aqui uma outra face, não é? Um outro atributo, uma outra característica do Senhor Jesus. Não apenas aquele misericordioso e poderoso para transformar a água em vinho e manter a festa e manter a alegria e solucionar o problema encontrado por aquelas pessoas. Nós encontramos aqui nesse texto agora o Deus conosco, Emmanuel, aquele que se relaciona conosco, está no templo, relacionando-se com as pessoas, mas agora o seu braço não exerce a misericórdia, agora o seu braço exerce o juízo. E por que o juízo de Deus se manifestou aqui? Porque, meus amados irmãos, primeiro ponto, estavam subvertendo a razão da existência do templo. Uma clara mudança de razão, uma clara mudança de objetivo. Meus amados irmãos, o templo deve ser lugar de adoração. O templo deve ser lugar em que os nossos pecados são confessados. O templo deve ser lugar propício para a contemplação do Deus Todo-Poderoso, mas me parece não é isso que as pessoas estavam fazendo naquele momento, e é por isso que a palavra de Cristo é muito direta, não é? Quando ele diz, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Aquele grande balcão de negócios ali se estabeleceu, vendia-se os animais, vendiam-se
aquilo que era necessário para os sacrifícios, haviam os cambistas, é uma grande oportunidade de ganharmos dinheiro. Ora, todo mundo no momento da festa da Páscoa estará aqui no templo. O movimento vai ser diferente do movimento dos outros dias. Vamos aproveitar para ganhar dinheiro. Vamos aproveitar para estabelecer os nossos negócios terrenos. E o Senhor Jesus diz: não façam da casa de meu Pai uma casa de negócios. Meus amados irmãos, o templo é lugar de adoração. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos resgatar os valores essenciais, inclusive da nossa própria existência. Nós precisamos resgatar os valores do porquê nós estamos aqui reunidos, por exemplo, nesta manhã. Obviamente que existem porquês e razões que são periféricas, e por serem periféricas não podem ser desconsideradas ou consideradas erradas, equivocadas. Por exemplo, quando nós estamos aqui, nós conversamos com os nossos irmãos, há uma interação, há uma comunhão, isso é maravilhoso. Quando nós estamos aqui, nós podemos, inclusive, até ter uma oferta de emprego, quem sabe? Ter uma porta aberta para alguma realidade. A igreja ajuda muito nesse sentido. Mas nós precisamos resgatar alguns valores, reafirmar alguns valores que são inegociáveis. O templo, a casa de Deus, meus amados irmãos, é lugar de adoração. O templo, a casa de Deus, meus irmãos, é lugar de contrição. Por que esses animais existiam? Para que os sacrifícios fossem feitos. E para que, ou por que da existência dos sacrifícios? O que representava os sacrifícios? Representava aquele ato solene de pedido de perdão para que o perdão de Deus atingisse o homem pecador. O templo é lugar de contrição, é lugar de nos derramarmos na presença do nosso Deus, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que nós precisamos de perdão. E obviamente num contexto agora não judaico, vocês viram que no verso 13... o evangelista ele faz menção de dizer que a Páscoa é uma festa dos judeus, na configuração aqui apresentada. Obviamente que no contexto de hoje nós não temos mais os animais, nós não temos mais os sacrifícios, porque nós entendemos que o sacrifício maior e por excelência já foi feito, porque nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele entregou-se na cruz do Calvário, ele se deixou imolar na cruz do Calvário. O Deus que se fez homem, o Deus que se encarnou, se entregou pelos seus filhos, se entregou para que a morte não nos atingisse eternamente, mas que tivéssemos agora uma realidade de vida eterna. E o templo deve ser lugar para que nós possamos contemplar a beleza da salvação de Deus na nossa vida. O templo é lugar, meus amados irmãos, para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome do nosso Salvador seja exaltado, para que nós possamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa, contritos e compungidos diante de Deus, que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, que o nome de Deus seja adorado, seja exaltado, seja glorificado no nosso meio, mas não era isso que aquelas pessoas estavam fazendo. E para nossa tristeza, não vai ser muito difícil reconhecermos nos nossos dias personagens semelhantes a esses, que usam a religião, que usam o templo, que usam da fé e às vezes até da boa fé das pessoas para o lucro pessoal, tornando muitas vezes o templo um grande balcão de negócios. A palavra do Senhor Jesus, ela continua sendo a verdade. A palavra do Senhor Jesus, ela continua sendo não apenas a verdade, mas a autoridade máxima na nossa vida.
E ela nos diz nessa manhã: não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Obviamente, meus amados irmãos, nós sabemos que Deus não mora, não habita em templos feitos por mãos humanas. O contexto e a ideia apresentada aqui não é essa, mas a ideia de que, por exemplo, o lugar que nós estamos aqui é uma casa. Isso aqui era um quintal, nós levantamos as paredes, nós colocamos o telhado, nós pintamos, nós colocamos o forro, nós colocamos a iluminação, nós colocamos as cadeiras. Deus não mora nesse lugar. Deus habita dentro do nosso coração. Mas esse lugar, como templo, foi consagrado ao nome do Senhor. E quando aqui nós estamos reunidos, nós temos uma convicção: Deus está presente. Ou os irmãos não acreditam nisso? Eu acredito, eu creio. A palavra de Deus é muito clara: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você pode transformar a sala da sua casa num templo. Nós não fazemos cultos domésticos, nós não fazemos cultos nos lares. Você pode transformar o seu escritório num templo de louvor e adoração a Deus, no momento em que o nome de Deus deve ser glorificado, no momento em que você vai se arrepender, no momento em que existir contemplação, no momento em que os nossos pensamentos e o nosso coração se voltar para Deus. Aquele lugar precisa ser santificado e aquele lugar não pode ser transformado num balcão de negócios, sob pena de perdermos a razão da existência das coisas. O porquê da Páscoa. Por que a Páscoa existe ou existia? Para que o povo ganhasse dinheiro? Será que tudo na nossa vida se resume a dinheiro? A sensação às vezes que eu tenho, meus amados irmãos, parece que é. Parece que é. Basta acompanharmos muitas vezes, assim, mesmo sem... Eu não tenho nem muito o que falar porque eu não tenho as informações precisas. Acompanhando de longe, acompanhando e muitas vezes sendo muito mais desinformado do que informado por uma imprensa que muitas vezes desinforma mais do que informa. Mas vejamos o que tem acontecido com o nosso país nessa pandemia. O povo morrendo, as pessoas com extrema dificuldade, e as notícias que vemos aí é de operações da Polícia Federal, superfaturamento. As pessoas aproveitam tudo que a gente pode imaginar para roubar. Porque na cabeça de algumas pessoas tudo se resume a dinheiro. Não é vida, é dinheiro. Dinheiro, é riqueza, é negócio. É negócio. Isso acontecer para quem não tem Cristo no coração, isso acontecer na esfera fora da igreja, nós entendemos e compreendemos porque nós sabemos que o homem é pecador. Obviamente nós vamos combater e não podemos aceitar isso. Agora, meus irmãos, se configura um grande problema quando isso adentra os nossos arraiais. Quando na nossa mente parece que tudo virou um grande balcão de negócio. E será que não é isso que nós temos visto em alguns movimentos, onde as pessoas são levadas, não é, a essa postura de barganha, um balcão de negócio, não é? É aquele balcão onde a pessoa vai comprar, quanto é? É X, não, eu quero menos, o outro, não, mas é assim, e se estabelece uma negociação. Quantas e quantas vezes a gente tem visto a igreja sendo usada para isso? Uma ferramenta que tem sido usada para isso é a teologia da prosperidade, que leva as pessoas para a igreja, que muitas vezes faz as igrejas crescerem numericamente falando, na perspectiva da barganha. Dê 100 e receba 1000. Não é assim? Faça isso que você vai ser próspero. É um balcão de negócios. Nós não temos mais os animais sendo imolados. Nós não temos mais, não é,
os pombos aqui sujando tudo. Mas nós temos ainda os homens com essa mente de negócio, de ganhar dinheiro, de levar vantagem. E a palavra de Cristo é muito clara. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Primeiro ponto que eu destaco então é esse. Eles estavam subvertendo a razão da existência do templo. Mas uma segunda coisa me chama a atenção, meus amados irmãos, é que o homem estava sendo colocado no lugar de Deus. E quando isso acontece, o Emanuel, o Deus conosco, vai agir com juízo. Pode ter certeza disso. Nós olhamos para esse texto e fazemos algumas perguntas. Por que as pessoas agem dessa forma? Por que esse pensamento sempre de enriquecer? Veja, obviamente que nós não somos contra você negociar, você ter um comércio, você ganhar dinheiro, você ser próspero na sua vida. A palavra de Deus não é contra nada disso. Obviamente, desde que seja lícito, desde que seja correto, desde que seja uma atividade correta, não distorcendo isso também. Agora eu me lembrei de uma dessas, não tem esses repórteres de porta de cadeia, né? Esses programas bem espetaculosos, né? Que vai lá e vê o pessoal preso e tal. E eu lembro de um vídeo curto que eu assisti até na internet, de um repórter desse, eu não lembro qual era o estado, se eu não estiver enganado era no estado do Ceará, mas eu não lembro exatamente. E foi entrevistar, o cara estava preso e a esposa dele estava lá na delegacia tentando libertar o cidadão. Tinha sido preso por roubo, acho que a mão armada, se eu não estiver enganado. E o repórter vai lá, ele não teve acesso a ele, porque eles também entrevistam a turma que está presa, né? Mas esse aí teve acesso à esposa dele. E aí foi conversar com ela. Ela estava indignada. E assim, é para rir, mas ao mesmo tempo traz um choque assim de realidade. Qual é a indignação dela? E ela expressa isso na fala dela. Ela diz assim, ele não pode nem mais trabalhar. Ele sai de manhã para roubar, para trabalhar. E o que é que acontece? Está aqui, a polícia prende. Como é que ele vai sustentar os filhos? Está eu em casa com os meus filhos. Meu marido agora não tem mais o direito de trabalhar. Para aquela mulher, o roubo à mão armada do marido era o trabalho dele. Olha que coisa esquisita. Antes de você rir, lembre-se, pense, analise. Tem muita gente que defende isso por aí, viu? Tem escritora, filósofo que defende o roubo. Vocês já viram, não? Um vídeo de uma escritora aí, de uma filósofa bem conceituada em alguns meios acadêmicos, que defende o roubar, tem que roubar mesmo. Então essa mulher indignada, veja, obviamente que não é esse tipo de trabalho que nós falamos. Mas você trabalhar, você ganhar o pão, você prosperar, você ter um comércio, você progredir, não há nenhum problema nisso. O problema, meus amados irmãos, é quando a nossa vida começa a se restringir a isso, quando o homem e a minha satisfação passa a ser o centro da minha existência. Quando eu começo a viver um humanismo sem limites. É isso que leva as pessoas a fazerem o que esses homens aqui fizeram, o que essas pessoas fizeram, subverter a ordem do templo, esquecendo-se de Deus. Se nós não queremos o juízo de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos reestabelecer, reafirmar os valores e os princípios da palavra de Deus. Dentre eles, aquele que nos é ensinado na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual o fim principal do homem? Adorar a Deus, né? Glorificar o nome do Senhor e ter prazer, ter alegria nele para sempre. Essa é a razão maior da nossa existência. Mas veja, meus amados irmãos, como o humanismo ele vai aos poucos adentrando na nossa sociedade, adoecendo a nossa sociedade e nos afastando de Deus. Quer que eu dê um exemplo claro disso? Fugindo um pouco da geografia do templo e pensemos agora no dia do Senhor, no domingo. 6 dias o Senhor trabalhou, o 7º dia ele descansou.
Está no Decálogo, nos 10 Mandamentos, ele estabelece então o 7º dia, o sábado, como sendo o dia em que nós não devemos trabalhar, o dia em que nós devemos dedicar a nossa vida ao descanso e à adoração ao Senhor. Eu sou de uma geração que na minha adolescência o comércio não abria no domingo. Quem é da minha época e mais antigo do que eu sabe exatamente do que eu estou falando. Para muitas pessoas hoje isso é uma coisa até esquisita. Não, o shopping não abria no domingo? Não. Não só o shopping não abria no domingo, o comércio não abria no domingo. Na realidade eu sou de uma época ainda que o comércio fechava no almoço. Tá certo? Na hora do almoço. Mas veja, é a ganância, é o lucro desenfreado, é aquele negócio, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro. E nessa perspectiva extremamente humana, nós começamos a atropelar os princípios da palavra de Deus. Então, não fecha mais o comércio, não tem mais almoço em família, não tem mais a família ao redor da mesa, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso trabalhar, e a gente sabe que precisa. Você termina entrando numa roda, numa roda viciante, né? Que parece que não tem como voltar atrás, que você depois não tem mais como reverter isso. É quase impossível, você é atropelado pelo modus operandi do mundo, não é? Ou você se adequa a isso, ou você entra nisso, ou dificilmente você vai conseguir alguma coisa no âmbito, não é, do trabalho. Eu lembro de um conhecido, de um amigo que eu tenho, que abriu um comércio pequeno. Eu acho que até já dei esse testemunho aqui na igreja. E ele abria aos domingos. E eu conversava com ele, rapaz, não abra no domingo. Mas pastor, domingo é o segundo dia de mais movimento. Só eu, na área que ele... é uma loja de construção, né? Só eu aqui na cidade abro no domingo, então todo mundo que precisa de alguma coisa no domingo vem para mim. Então o povo liga, o povo bate lá em casa, cidade pequena, sabe como é que é, a gente sabe onde é que o dono do negócio mora. Então o povo não me deixa, às vezes, em paz. A fala é, eu não tenho como não abrir. Eu fui trabalhando e conversando, até que um dia ele tomou a decisão de não abrir. Aí você diz, eita, agora o comércio foi para trás. Né? Agora tudo desandou. Não. Eu não sei nem hoje a noção de quanto o comércio cresceu, mas cresceu e muito. Sei lá, 15 vezes mais. Outros negócios foram abertos. Deus honra, meus irmãos. Nós precisamos ter firmeza nos princípios do Senhor. Me permita um testemunho aqui da minha mãe, pessoal de casa, né? A mãe teve já uma banca ali na Feira da Pajuçara, na feirinha da Pajuçara. Vocês acham... o que é que vocês acham de alguém que tem uma banca na feirinha da Pajuçara e fecha no domingo? Para o turismo. É impensado nos dias que nós vivemos? Impensado. Não trabalhava no domingo. Faltou. Deixou de ter o alimento em casa, deixou de ter... Aí veja, talvez você não tenha ganhado tanto quanto você poderia ganhar. Essa segunda parte já é a parte da ganância. Essa segunda parte já é a parte onde nós negociamos os nossos valores. Onde nós não aceitamos, por exemplo, ter o carro que nós temos e queremos sempre um maior, um melhor, um com mais tecnologia. Como se nunca satisfeitos estivéssemos. E, meus amados irmãos, aquele que parte para uma perspectiva meramente humana na sua existência, nunca vai estar plenamente satisfeito. E esse é um ponto que nós não podemos abrir mão. Domingo não é dia de trabalho. Domingo é dia do Senhor. Domingo, meus amados irmãos, é dia da gente vir para a igreja, de a gente estar no templo, da gente conviver com os nossos irmãos. É dia de descansarmos. Né? O nosso corpo precisa disso. Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, que Ele sabe que o nosso corpo e a nossa mente precisa disso. Tem gente que se gaba, eu não consigo entender e compreender isso.
eu nunca tiro férias, eu nunca descanso. Algumas pessoas falam isso como se estivesse falando a coisa mais inteligente do mundo. Chega uma hora que a máquina pifa. Chega uma hora que a máquina vai cobrar o preço de nunca ter descansado. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, o preço vem. A conta aparece. E aquilo que você ganhou no a mais e prejudicou a sua saúde, prejudicou a sua vida mental, prejudicou a sua vida espiritual, aquilo que você ganhou, você vai gastar. Tá certo? Você vai gastar, ou aquilo que ganhou, ou mais do que você ganhou, para resolver o problema adquirido pela desobediência a Deus. Você não teve tempo de parar, sua cabeça está a mil. Aí beleza, deu uma pane no sistema. A pane vai se apresentar de várias formas, síndromes, pânico, isso, aquilo, outro. E você vai ter que gastar dinheiro com medicamento, com profissionais para tratar de você. Que de repente, se você tivesse agido diferente, você tinha ganho menos, mas não tinha gastado tanto lá na frente. E olha que eu estou raciocinando aqui da perspectiva do negócio, não era nem para ser esse raciocínio. Mas eu estou raciocinando dessa forma para mostrar aos irmãos que não é bom negócio desobedecer a Deus. Mas o grande raciocínio que nós precisamos fazer aqui não é nem esse. É que o domingo, o dia do Senhor, meus amados irmãos, é como se fosse um prenúncio. É como se fosse assim aquela entrada, sei lá, o nome que eu poderia dar, daquilo que será a eternidade na presença do Senhor. A família da aliança reunida, juntos adorando a Deus, nos alegrando na presença do Senhor. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é o ajuntamento solene, que coisa maravilhosa é a igreja, que coisa maravilhosa é poder ir ao templo, mas poder ir ao templo para adorar a Deus, poder ir ao templo para confessar os nossos pecados, poder ir ao templo para ouvir a palavra de Deus que preenche o nosso coração. É um momento em que os negócios dessa terra, por mais dignos e importantes que eles sejam, não estarão ocupando prioritariamente o meu pensamento estará na presença do meu Deus, Deus trabalhando no meu coração. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós deveríamos almejar, ansiar, contar os dias para que chegássemos no domingo. Como aquele menino que não gosta muito de estudar, conta os dias, não é? Para as férias. Eita, já chegou as férias. Eita, falta quantos dias para as férias? Ou como aquela pessoa que gosta muito de receber presente no seu aniversário e conta os dias para o seu aniversário. Faltam quantos dias para o meu aniversário? Falta um mês para o meu aniversário. Faltam 40 dias para o meu aniversário. Eu vou contar os dias. Nós deveríamos contar os dias para o domingo. O domingo está chegando. Eu vou rever meus irmãos. Nós vamos juntos adorar a Deus. Nós vamos juntos glorificar ao Senhor. Porque a nossa perspectiva de vida não é uma perspectiva meramente humana. Não, nós temos como um propósito maior a glória de Deus. A exaltação do nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, me permita aqui a metáfora, é como se fosse uma antecâmara do céu, né? Aquele momento em que nós vamos de fato sentir a presença muito mais real, muito mais plena do nosso Deus. Os louvores, a adoração, a exaltação, não haverá mais choro, ranger de dente, o pecado não será mais uma realidade, nós não vamos estar mais chorando por aqueles que morreram. A nossa perspectiva é de alegria perene, gozo perene, eterno, vai ser algo indizível, vai ser algo maravilhoso, me faltam palavras para descrever isso. E o que é então estar no templo, o que é estar na igreja, o que é estar com os meus irmãos? É o prenúncio daquilo que vem. Se nós não desejamos estar aqui, eu pergunto, nós desejamos estar lá? E por que as pessoas não se permitem o desfrutar desse momento? Lembra de Marta e Maria? Parece que eu não consigo relaxar dos negócios. Eu preciso aproveitar mais de Deus. Meus amados irmãos, nesse segundo texto aqui,
ou nesse segundo momento, depois das bodas lá de Caná da Galileia, nós encontramos o mesmo Deus Emanuel, o mesmo Deus conosco, mas que agora não age com misericórdia, mas que agora age com juízo. Juízo por quê? Porque as pessoas estavam subvertendo a razão da existência do templo. Juízo por quê? Juízo porque aquelas pessoas estavam colocando a sua satisfação, a ganância, o desejo do lucro, o desejo de ter acima do próprio Deus. O homem colocado no lugar de Deus. Isso é idolatria. E todas as vezes que nós agimos dessa forma, o juízo de Deus haverá de cair sobre nós. Quando ele falou aquilo, eles lembraram de uma profecia, e o texto vai sempre trabalhar, é interessante essa narrativa, tanto aqui como no último versículo, que já remete para uma realidade futura, não é? Da ressurreição de Cristo, futura do ponto aqui descrito, sempre trabalhando nessa perspectiva do que o que estava acontecendo é a palavra de Deus. São cumprimentos de profecias, e não se engane, meus amados irmãos, aquilo que Deus prometeu haverá de ser cumprido, porque Deus não falha. O zelo da tua casa da tua casa me consumirá. Eles lembraram dessa fala, dessa palavra, não é? E aí ele diz assim: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Lá no casamento, Jesus mostrou um sinal do seu poder, não mostrou? Primeiro milagre. Os milagres autenticam o poder, a fala, o discurso. Eles pedem também aqui mais uma vez o sinal. O Senhor Jesus disse que o sinal não seria dado naquele momento, o sinal seria dado lá na frente. Que sinal é esse? Em 3 dias, esse templo que seria destruído haveria de ser reconstruído. Ora, verso 20 aí, responderam os judeus: esse santuário foi edificado em 46 anos. Você quer levantá-lo em 3 dias? Só que ele não estava falando daquele templo, do tijolo, da pedra, da argamassa, do concreto, da madeira, do ferro, todos esses materiais de construção. Ele estava falando agora do próprio corpo. E aí sim nós chegamos no verdadeiro templo, aonde o Deus eterno habita, dentro de nós. Não em templos feitos por mãos humanas. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse evangelho aqui já conta o final da história. Não é, meus amados irmãos? O final da história está aqui. A gente sabe o final da história porque a gente leu tudo. Esse é aquele livro em que a gente já sabe o final da história no começo. Aqui temos um grande spoiler do que vai acontecer lá na frente. Veja, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Para eu fechar, um ponto que não pode nos escapar. O juízo de Deus é aplicado também para que a sua palavra se cumpra. Nunca esqueça disso. O juízo, a mão pesada de Deus, também é aplicada porque ele é justo, porque ele prometeu que assim ele faria. E todas as vezes que Deus cumpre as suas promessas, todas as vezes que aquilo que foi profetizado é cumprido, todas as vezes que aquilo que foi falado é cumprido, nós vamos chegar a uma conclusão óbvia. Nós vamos acreditar e dizer: essa palavra é a verdade. É mais ou menos assim, meus amados irmãos. Quando a gente promete alguma coisa, imagina aí você, e eu fecho com essa fala. Imagina você aí na criação dos seus filhos. E você diz: menino, não faça isso não que você vai apanhar. Não faça isso não que você vai apanhar. Não faça isso não que você vai apanhar. Você já chama o nome completo. Quando chamar o nome completo, segura na mão de Deus e vai, porque o caldo começou a entornar. Tá certo? Se você não cumpre aquilo que você disse que ia fazer, o que é que acontece? O menino não vai acreditar na sua palavra.
Agora, no dia que você cumprir, ele vai dizer, epa, rapaz, meu pai cumpre o que fala. Minha mãe cumpre o que fala. Da próxima vez que ele falar, eu vou acreditar. Que Deus nos abençoe. E que todos nós possamos acreditar sempre na palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.